Mas eu fico pensando assim no mistério dessa continuidade, né? Bonito a gente pensar, a gente perceber como é que as pessoas continuam dentro de nós de um jeito tão intenso. As pessoas não terminam. E elas não terminarão à medida em que elas continuarem amadas assim. Quando você percebe que a sua fala está impregnada pela sabedoria de uma mulher que nunca frequentou a escola. A minha mãe não teve oportunidade de ir para a escola. A minha mãe frequentou, me parece que só até o 3º ano, se eu não me engano. E no entanto eu fico vendo assim que na hora que eu perco o discurso inteligente, na hora que não me sobra muito daquilo que eu estudei, sabe? O que me socorre é o que a minha mãe me ensinou. Talvez você até possa dizer isso comigo, né? Quantas vezes o programa deu certo porque minha mãe estava aqui. Quando a gente mantém as pessoas vivas dentro de nós, quase que como uma forma de fazer justiça, né? Uma forma de dar voz aos que não têm, né? Uma forma de emprestar, né? O corpo a quem não pode estar aqui. Assim como a gente pode ressuscitar os que foram embora já. Outro dia eu estava pensando, a minha mãe sabe assim, ela sabe o quanto que eu amei o Robinho, né? E eu me lembro que quando ele morreu, ela foi a pessoa que mais ficou do meu lado, assim, naqueles dias. Porque ela sabia do quanto nós éramos amigos e ela sempre me dizia isso. Que era uma amizade que ela admirava muito. E eu fico pensando assim, nessa capacidade que às vezes a vida nos dá de o outro continuar dentro de nós. A gente já não sabe mais dizer o nome da gente sem a gente lembrar o nome dos outros também, né? Quando você percebe que por uma força misteriosa as pessoas já morreram, elas não existem mais, mas de alguma forma elas estão legitimamente representadas naquilo que a gente é. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder experimentar na minha carne o que os discípulos experimentaram. O mistério da ressurreição de Jesus, assim, quantas vezes a minha mãe ressuscitou Jesus dentro do meu coração? E me lembro, sabe, que um dos momentos importantes da viagem na Terra Santa para mim foi quando nós íamos entrar dentro do Santo Sepulcro. Eu me lembro que naquele dia eu tinha peregrinado com outro grupo, que não era o que a minha mãe estava. Aí eu corri, né? Na hora que eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu corri e procurei onde ela estava, porque eu queria entrar lá dentro com ela. Lá entram no máximo 3 pessoas juntas, né? Porque na minha experiência de homem, né, de filho, quantas vezes um ressuscitou o outro, sabe? Naquilo que não era fácil, né? Eu não tenho medo do que eu sofri, do que eu sofro, ainda hoje, né? E eu fico vendo assim, eu me lembro que... Aí eu corri, eu vi que ela já estava quase entrando no sepulcro já. Eu segurei na mão dela e falei assim, mãe, eu quero entrar com a senhora aqui dentro. E a gente tocou aquela pedra junto, sabe? Assim como tantas vezes a gente tocou em tantas coisas juntos. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o grande significado do Cristo para nós? É que Ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele venceu a precariedade. E aí tocar aquela pedra e saber, o mistério se deu aqui. Aqui está a origem do que a gente crê. A origem de tudo que me faz falar o que eu falo. Está ali, naquela pedra. Na ressurreição do Cristo. Mas a ressurreição do Cristo eu só pude entender porque um dia uma mulher me ressuscitou também. Me ressuscitou no momento em que a gente era pequeno demais e a gente não sabia articular a vida do jeito certo.
Ela me ressuscitou no dia em que eu não queria ficar na escola, porque eu tinha medo da solidão, de ficar longe dela. Ela me ressuscitou no momento em que a minha irmã morreu. Ela me ressuscitou no momento em que a gente viu as coisas darem tão errado dentro de casa. Ela me ressuscitou no dia em que eu quis desanimar da vida. Ela me ressuscitou, assim como ela tenta ressuscitar minha irmã, tenta ressuscitar os meus irmãos. Isso eu falo em nome deles. Eu tenho certeza que todos eles amam profundamente e admiram a minha mãe. E essa é a beleza da vida, né? Entrar ali naquele santo sepulcro com a mulher que me ensinou tudo o que eu sei sobre a ressurreição. Não porque me fez ler nos livros, mas porque me emprestou a ressurreição na sua capacidade de ser mulher, de ser mãe, de me gerar de novo. Eu acho que vocês que são mães, vocês têm o poder de nos gerar de novo a vida inteira. Que às vezes a gente precisa nascer de novo. Não são poucas as vezes na vida que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo às vezes é tão duro, né? É tão difícil. Eu vejo lá com a minha irmã. Por mais que você olhe para ela e diga: o que está acontecendo, né? Para não querer viver mais. Para atentar contra a própria vida. É tão difícil nascer de novo. Às vezes a gente tem a resposta fácil para a gente, mas não cabe no outro. E quase que ter que trazer para o ventre de novo. Ter que trazer para o ventre. É como perder um filho, né? O desejo parece que é, diante do filho morto, colocá-lo dentro da barriga de novo, para ver se a vida volta. São poucas as vezes, minha gente, em que nós estamos assim também. A vida parece que escapando de nós. Ainda hoje eu conversava isso com o Léo. Como hoje as pessoas estão fracas, né? Como as pessoas hoje estão sem vontade de viver. Como o sofrimento tem sido causa de derrota para tanta gente. E às vezes falta essa nossa experiência de olhar nos olhos e de redescobrir ali um significado para a gente ir adiante. E só é possível com quem a gente ama, viu? Não tem outro jeito não. E só é possível quando a gente olha nos olhos de quem nos ama mesmo. De quem sabe tudo sobre nós, ou que sabe boa parte daquilo que nós somos. Quando empresta. Olha, eu sei que está difícil para você hoje, eu te empresto um pouquinho de mim. Eu sei que hoje você não tem condições de ficar em pé sozinho, eu te empresto um pouquinho de mim. Me empresta um pouco do seu sorriso, né, na hora da minha dor, me empresta um pouco da sua lágrima, me empresta um pouco do seu colo. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Porque esse é o grande significado. Às vezes a gente fica... São tantas as perguntas que a gente tem aqui. Padre, como é que a gente faz? Padre, como é que a gente faz? Padre. Às vezes o segredo é simples. Mas é por ser simples demais que às vezes a gente não entende. Porque nós queremos coisas muito complicadas. Às vezes o cristianismo ele só é possível assim. Quando você olha para Jesus e vê que ele emprestava o tempo todo. Não sei quanto tempo Jesus... Eu não sei quanto tempo que Jesus vai ter que me emprestar o sorriso dele. Pode ser que o meu volte amanhã. Mas enquanto eu não tenho, eu fico com o dele. Isso é o cristianismo. Eu não sei quanto tempo eu vou precisar da esperança de Jesus. Pode ser que amanhã a minha volte, eu devolvo a dele. Mas isso é o significado mais bonito. Jesus olhava as pessoas e emprestavam para ela o que faltava. Assim como na vizinhança, né? Nas vizinhanças mais próximas. Oh, me empresta uma colherzinha de açúcar. Para eu terminar de adoçar o café aqui. Me empresta uma colherzinha de sal, senão não tem como terminar o almoço. Quantas vezes eu ouvi isso lá em casa? As vizinhas, a minha mãe com as comadres, uma emprestando para a outra o tempero que faltava para terminar o almoço. Só que às vezes, minha gente, os temperos que nós precisamos são outros hoje. Hoje, às vezes, o que falta no nosso armário não é material. Hoje, o que falta dentro das nossas panelas, muitas vezes, não é a comida. O que falta na nossa vida não é o material só. Mas aí a gente não sabe a quem pedir. Muitas vezes nós temos até liberdade de pedir materialmente alguma coisa a alguém. Mas quando isso entra no campo do espiritual, daquilo que os nossos olhos não podem enxergar, fica difícil.
Como é que você vai chegar para alguém e falar, olha, me empresta sua casa para hoje eu entrar e eu ficar aí quietinho com vocês? Assim como eu fiz essa semana, dei uma fugidinha, que eu precisava de uma casa, uma família, e fui onde eu sei que eu tenho. Não que na minha casa eu não tenha, porque ficava longe de onde eu estava. Mas quando você vai, para você ser mais um, quando você percebe que você está precisando ali de que alguém empreste para você um pouco de fraternidade, e você não está tendo, busca. Às vezes as nossas necessidades são mínimas. Às vezes você fica aí no canto, né, na sua vida, no seu sofrimento, também perdendo a vontade de viver, assim como a minha irmã, e de repente você precisa só que alguém lhe empreste um sorriso, que alguém lhe empreste uma generosidade, que alguém lhe estenda a mão. É o que Jesus fazia. E nisso estava o senhorio dele, e nisso estava a sua capacidade de arrebanhar as multidões. E nisso cai por terra todo o poder de denominação religiosa, porque no fundo o que sobra é gente. Não importa se somos católicos, não importa se somos espíritas, evangélicos, budistas, ateus, o que sobra depois de tudo isso é gente, é coração sofrido, é coração machucado, é coração que precisa de atenção, é coração doente, coração solitário, que sofre das piores vergonhas. Às vezes a gente precisa de algumas coisas que a gente tem até vergonha de pedir. Eu sei. Às vezes o que você precisa na vida é tão pequeno que você tem vergonha de pedir. Mas aí quem sabe seja a hora de nós então modificarmos o nosso jeito de olhar para as coisas, para as pessoas. Se eu esquecer o que Jesus me ensina, se eu esquecer o que Jesus me faz crer, se eu esquecer o que a dona Ana me ensinou a respeito dele, se eu retirar a pedra daquele santo sepulcro, se eu esquecer o que aconteceu ali, eu não tenho nada, absolutamente nada de novo para inventar, para dizer e para solucionar aqui, para propor, não. Agora, quando a gente olha para Jesus e a gente descobre que ele tem uma capacidade imensa de nos emprestar sentido, aí então a gente descobre o sentido que nos falta. Porque se ele tem e eu posso ter, a partir do que ele me oferece, a minha missão de padre é a sua de padre, eu sei que tantos padres nos assistem, é a sua missão de religiosa, é a sua missão de cristã. A possibilidade de você aproximar-se de alguém que não tem aquilo que você tem. Então hoje eu estou cheio de esperanças, eu estou cheio de alegria. Eu me aproximo de quem não tem e empresto. Mas não é aquele empréstimo que a gente pega de volta, não. É o empréstimo porque é mútuo, né? Assim como eu estou dando alguma coisa, eu também estou recebendo. E nisso está aquilo que eu falava. A gente continua nas pessoas, a gente não termina, não. A gente não termina. A gente vai assim, como se fosse um exercício de continuidade. A gente vai na ponte. Pessoas são como pontes, viu? As pessoas representam na nossa vida o mesmo que as pontes representam nas estradas. Existem algumas estradas que a gente só pode continuar porque houve uma ponte para nos levar adiante. Existem estradas e lugares que só poderão ser conhecidos se a gente atravessar a ponte que nos separa. Eu me lembro que um dos maiores medos que eu tive na minha vida, minha gente, era uma ponte de ferro. Sabe essas pontes de estrada ferroviária que cortam as cidades muitas vezes? Uma que tem lá em Formiga até hoje. E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho medo até hoje da ponte. Porque aquela ponte, ela era famosa por ser perigosa. Ela ficava sobre o rio Formiga, ali na região da Vargem Grande, e ali o trem passava. Então se a gente fosse pego no meio daquela ponte, no momento que o trem passava, meu Deus do céu. E eu tinha muito medo daquela ponte. Tanto é que o outro lado do asfalto, o outro lado da ponte, era um lugar que para mim era fascinante, porque era um lugar que eu nunca tinha ido. Eu me recordo que a primeira vez que os meus irmãos me pegaram no colo, eu me lembro que foi o Camilo que estava comigo. Ele ia muito naquela região, para ir na casa do Mazinho, um amigo dele lá.
Quando ele me colocou no colo, estava ele, mais um monte de amigos dele, mais alguns meus. Ele me fez atravessar a ponte, mas ele me levou no colo. E eu olhava para baixo, aquele medo, aquele pavor de olhar aqueles vãos, né? A ponte de ferro, ela é cheia de vãos. E aquelas toras de madeiras por onde passa, em cima vai o trilho. Se o meu irmão não tivesse me colocado no colo, eu jamais teria tido coragem de atravessar. Por isso eu digo, pessoas são como pontes, que nos ajudam a atravessar, que nos ajudam a superar o medo, que nos ajuda a ir adiante. Pode ser que em muitos momentos da sua estrada, você não vá adiante porque você tem medo da ponte. Não tenha medo. Depois daquela ponte existe uma realidade que você só vai conhecer se você tiver coragem de ultrapassar, de vencer o medo que lhe paralisa. Medos muitas vezes têm o poder de nos paralisar. Mas a ponte está ali. E enquanto você temê-la, você não vai conseguir chegar do outro lado. Então não tenha medo. Desafie-se a chegar lá. Há muitos lugares que estão preparados e reservados para você. E Deus faz questão de colocar você no colo e de fazer você chegar lá. Com a força de seu Filho Jesus, que é um especialista em humanidade. Jesus é especialista em humanidade. Jesus é especialista em atravessar pontes perigosas. E nós vamos com Ele. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: Padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho e começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né? Em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo.
quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Não deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida este ano. Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais. Porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele.
Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, que ela... Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? o padre Júlio falou assim: olha, Chalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. A vida todos os dias nos oferece motivo para uma sessão de perdão. Aliás, eu fico impressionado de ver o tanto que a terapia trabalha a dimensão do perdão. O processo terapêutico, quando ele é feito com seriedade, o bom terapeuta, ele sempre conduz a pessoa a um contexto de perdão. E as nossas dificuldades, por exemplo, de relacionamento com os pais, estão muito ligadas a situações em que nós não soubemos perdoar, a mágoas que nós carregamos conosco, a situações que foram desastrosas porque os nossos pais não tinham experiência, nos traumatizaram, nos trataram de um jeito que a gente não merecia, que a gente considerava que foi duro, que foi isso, que foi aquilo.
Agora, a gente precisa viver o perdão diariamente numa dimensão terapêutica, porque eu preciso perdoar o tempo todo. As pessoas que não agiram como eu achava que deveriam agir, porque a gente sempre tem uma expectativa em relação ao outro, né? Isso é terrível. A expectativa que a gente tem sempre gera decepção. E como a gente não sabe viver sem esperar do outro, a gente tem de ir se adaptando. A gente tem que ir criando dentro de nós uma capacidade de administrar essas decepções. Se a gente esperasse menos, a gente sofreria menos também, mas isso é um estágio espiritual que talvez a gente vai assumir só lá no final da nossa vida. Quando você vai esperar menos do outro, então você vai se decepcionar menos. Eu preciso me perdoar diariamente por aquilo que eu não consegui fazer, por aquilo que eu não consegui ser, por ter esperado demais de mim ou por não ter esperado nada. Quando eu me acomodei, quando eu não fui suficientemente responsável para me convocar diariamente para ser um homem de bem, que às vezes a gente vai se perdendo no caminho assim, quando a gente deixa de se convocar, quando a gente deixa de se chamar. E às vezes a gente acha que é o outro que nos chama, é o outro que nos convoca. Cuidado. Primeira convocação somos nós que nos fazemos. A vocação, essa palavra, vocare, né? Eu escuto a voz de Deus me chamando como padre. Eu acredito nessa mística. Deus me chamou, Deus me recrutou para ser padre. Tá bom, essa mística é a primeira de todas. Mas aí eu começo a viver o chamado diário que eu preciso me fazer a partir do chamado que eu recebi. Se eu não me chamo, se eu não me convoco diariamente a partir de uma missão que eu assumi, minha gente, é bem provável que eu me desprenda dos meus objetivos, é bem provável que eu vá me distanciando de mim mesmo, e aí eu vou entrando num contexto de irrealização. A mãe, por exemplo, não basta ter parido o filho. Você precisa se convocar diariamente na sua função de mãe. Para exercer o seu papel de mãe, de mulher, na vida daquele filho. Só que você, no seu papel de mãe, você erra. E se você não se perdoa, o perdão nosso de cada dia é igual ao pão. Se você não se perdoa diariamente, ritualmente, antes de dormir, eu volto a dizer, aquela necessidade que a gente tem de fazer, de você recrutar dentro de você tudo aquilo que foi vivido, onde você que deixou de se convocar, onde que você abriu mão de fazer a coisa certa, e se você não se perdoa, no outro dia você pode acordar e viver acostumando-se com aquilo que você deixou de perdoar e que acabou se sedimentando como um defeito. Uma coisa é um erro. Mas se você vai repetindo o erro todos os dias, você vai sedimentando esses erros na sua alma e isso vira defeito. Pode observar. Os nossos defeitos são os erros sedimentados. São os erros que não foram corrigidos, são os erros que não foram perdoados, são os erros que não foram acertados numa íntima conversa. Aí, se não houve este perdão diário, o perdão nosso de cada dia, que nós concedemos ao outro, mas que concedemos sobretudo a nós mesmos, naquele tete-a-tete, né, que a gente precisa fazer diariamente, eu vou perder a energia para enfrentar o outro dia. É assim, minha gente, não existe milagre. É processual. Toda mudança humana, todo processo de transformação passa pelas etapas. Eu não fico defeituoso da noite para o dia. Eu fico defeituoso à medida em que eu não sou capaz de perceber os meus erros. Em que eu vou me acostumando com os erros. Então hoje eu sou grosseiro com o Christian. Ele não me fala nada, eu não me acuso, não me percebo.
grosseiro com ele, amanhã sou de novo, e daqui a pouco eu estou sendo mais arrogante ainda, porque eu me sinto melhor que ele. E aquele erro que eu cometi ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, aqueles erros foram sendo somados e virou um defeito. Eu fiquei arrogante, eu fiquei uma pessoa grosseira. Eu não era. Eu fui me tornando à medida em que eu fui me acostumando com as minhas grosserias do dia a dia. Observe-se. E você vai perceber. Tantas vezes na vida você foi grosseiro, você foi alimentando aquela grosseria, você não se acusou o outro, de repente até te falou, mas você não ouviu, não prestou atenção. Você foi se acostumando com aquele defeito, aí ficou sedimentado. Olhe para os seus defeitos e você vai observar que eles foram processuais. É um processo que foi acontecendo. Não foi da noite para o dia que esse defeito chegou. Por causa de uma preguiça espiritual, por causa de uma preguiça comportamental, é que nós vamos acumulando os defeitos. É como engordar. Você não engorda com esse brigadeiro de hoje que nós vamos comer. Que nós vamos comer. A gente engorda é à medida em que isso se torna um hábito. Tá bom, hoje estamos reunidos, vamos festejar essa reunião aqui, a dona da casa nos recebendo. Faz um docinho ali. Meu médico dizia uma coisa muito interessante. Não diz mais porque ele faleceu. Não é a dieta de um dia que nos emagrece e não é o exagero de um dia que nos engorda. É o hábito. Na vida espiritual a mesma coisa. Na vida comportamental a mesma coisa. É aquilo que a gente vai fazendo aos poucos, que vai se tornando um volume, né? Vai ficando volumoso à medida que nós vamos ajuntando aquilo, é que a gente vai perdendo o vigor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não deixo passar a grosseria, e eu peço perdão ao Christian, pela minha grosseria, pela minha indelicadeza, e depois, antes de dormir, peço perdão também a mim, por não ter sido capaz de ser gentil com o Christian, e me renovo e não vou me sentir culpado, mas vou me sentir arrependido para no outro dia eu começar o meu dia iluminado pelo erro cometido ontem e ao mesmo tempo consciente que eu não tenho o direito de fazer de novo, aí sim eu estou falando de um processo humano responsável, saudável e honesto. É o que a gente precisa. Não desanime. Preste atenção em tudo aquilo que está sedimentado como defeito e não se acostume com isso. Trabalhe sim com a possibilidade de revirar esses defeitos, de ir eliminando aos poucos a partir do cultivo de virtudes. É assim que Deus vence em nós. O grande objetivo do diabo é que a gente se acostume com os defeitos que tem. Mas Deus nos motiva diariamente a transformar tudo isso em virtude. É o que eu lhe desejo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e nos livre da comodidade que os defeitos nos trazem e nos motive sempre mais a andar no duro caminho das virtudes. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. É tão significativo
o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo. A surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar. Mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós.
E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama, Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos disse, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Nós que vivemos em comunidade há muito tempo, né? Eu particularmente passei a minha vida inteira no seminário, o pessoal aqui da Canção Nova que vive em comunidade também, que tem superiores, né? Muitas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, ó, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, e até quando eu leio, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo porque essa palavra, ela tem uma voz interior. Quando eu passo os olhos pelo texto, há uma voz me dizendo interiormente. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Foi o que Jesus curou neste homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer. De fato precisa ser dito. E há uma consonância muito interessante, a sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço. Porque eu sei que as pessoas estão ouvindo.
Eu não sei, mas pode ser que você se sinta muito sozinho com as suas questões. É muito comum nos dias de hoje a gente não ter com quem conversar. É muito difícil. Eu costumo dizer que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida não é a do corpo, não é a sensação de ter um corpo solitário, não. A pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é a gente não ter com quem pensar, é a gente não ter com quem dividir o que a gente sente, a gente não ter oportunidade de sentar ao lado e sem dizer muitas palavras, sem articular muitas coisas, a gente ter a oportunidade de dizer assim: você não sabe o que eu passei hoje. E o outro querer ouvir. Mais bonito, gente, o outro querer entender. Vocês já me escutaram falar tantas vezes. Eu gosto muito do significado da palavra entender. Entender, entrar um na tenda do outro. Então, se eu quero entender você, eu entro na sua tenda. Eu vejo a vida pelo seu foco, pelo seu ambiente. Se você quer me entender, você entra na tenda comigo. Você vai observar o mundo a partir do meu lugar. Isso é muito bom. Quando você se sente entendido, quando você não precisa ficar multiplicando as palavras para o outro ter acesso ao que você está sentindo, o que você está pensando. Então é muito salutar quando a gente constrói uma intimidade assim. Eu continuo o primeiro responsável pela minha felicidade, mas eu encontro pessoas que se dispõem a viver comigo essa busca e essa procura e esse entendimento, não é? Então, quando eu me sinto solitário, qual é a pior solidão que me atormenta? É às vezes não ter com quem pensar. É a solidão do pensamento. É a solidão, talvez a pior. Quando você se casou com um homem, com uma mulher, se você dorme na mesma cama a vida inteira e você sente que não dá nem para pensar alto, que seu mundo não interessa ao outro, o mundo do outro não lhe interessa, os seus sentimentos não interessam a ninguém, aquela casa cheia de gente e você tão solitário com a sua dor, e você tão sozinho com as suas mágoas, com os seus sentimentos, e ninguém ali disposto de alguma forma aproximar. Tá bom. Quando nos falta isso, criemos os caminhos para que a gente tenha condições de chegar, pelo menos a um pequeno entendimento que nos faça suportar o momento. Por isso que eu estou dizendo, pode ser que você experimente a pior de todas as solidões. Você não ter a oportunidade de ter alguém que escute, que se interesse por você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Por isso que eu tenho criado toda e qualquer oportunidade para a gente poder conversar. Que para mim também faz bem, sabe? Eu nunca me esqueço. Então, estar aqui com vocês, de alguma forma conversar, participar nesse espaço que vocês me permitem, é um prazer inenarrável. Porque eu também fico abastecido quando converso com vocês, quando eu tenho a oportunidade de dividir a minha vida com vocês. E eu, do fundo do meu coração, a mim, desde muito menino, todas as dores do mundo me tocam muito, muito, muito facilmente. Eu vivo tudo aquilo, muito à flor da pele. Eu não sou um cara que guarda para sentir depois, não. A vida me impacta o tempo todo. E as dores das pessoas, as dores das pessoas, elas são minhas também, por vocação mesmo. É impossível a gente ser padre e ficar indiferente ao que as pessoas sofrem.
Então, como padre, eu sei do meu papel. E eu sei que o que às vezes você precisa é de alguém que lhe escute, ou que alguém que fale com você. E a minha participação só é válida na sua vida se for para lhe despertar, para lhe acordar. Primeiramente, para você ter a consciência de que você é o primeiro responsável pela sua felicidade. Você é a primeira responsável pela sua felicidade. Se por acaso precisar de mim, quero estar sempre aqui. Sempre. Um compromisso de nunca permitir que as minhas redes sociais, que o meu lugar de encontro com vocês, possa ser um obstáculo à felicidade, à realização humana. A gente deu exemplo, algumas pessoas buscam escape na droga, na violência, na prostituição socializada, buscam escape no álcool, e a gente estava dizendo que a gente tem 1000 escapes maravilhosos. A gente se embriaga de amigos, a gente se embriaga de boa literatura, a gente se embriaga de música, porque é isso que a gente precisa fazer. Tantas coisas maravilhosas aqui à nossa disposição, tantos artistas maravilhosos que criaram obras espetaculares, únicas, para nos fazer sair de nós e não ficar alienados, né? Que às vezes a gente tem a impressão de que o sair de nós é para ficar lá eternamente. Não, é igual a subida ao Monte Tabor, que os discípulos tiveram a tentação de Senhor, vamos armar para nós aqui algumas tendas. Nós armamos algumas na intenção dos nossos profetas, dos nossos ancestrais, e a gente fica aqui o resto da vida, a gente nunca mais desce para a planície. E Jesus disse, não. A gente sobe, é para refazer o espírito, e depois a gente desce para conviver melhor com aqueles que precisam de nós. Meus queridos, que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Se você acha que esse conteúdo foi importante para você e pode ser para alguém, e você recomenda. Que Deus abençoe muito vocês. Que nunca lhes falte esse primeiro movimento que lhe faz ser o primeiro responsável pela sua felicidade, mas também que nunca lhe falte a bonita oportunidade de você partilhar isso e receber e de oferecer também caminhos para que os outros sejam felizes também da forma que você deseja. Sobre a sua vida e sobre o seu coração, a bênção do céu. Achei interessante uma pessoa aqui está dizendo assim, Padre Fábio, o amor é uma imposição, um dever ou é uma virtude? O que você acha, Cristian? Perguntinha boa, né? O amor é um dever, uma imposição ou é uma virtude? O que essa cara está querendo dizer aqui? Justamente, né? Se fosse fácil, Cristian está dizendo, não seria um mandamento. É interessante que o amor, ele condensa as duas possibilidades. Feliz daquele que conseguiu amar, porque houve a empatia natural, né? O que é o amor? É o processo do querer bem. A gente fala tanto de amor que a gente corre o risco de deixar de compreender o verdadeiro significado do amor. Amar é querer bem. Quando você diz ao outro, eu te amo, tanto é que eu, quando era criança, eu só achava que podia dizer eu te amo o homem para a mulher. Não é assim? A gente não tinha isso no passado? Era uma expressão típica de quem estava apaixonado. De um amor que erótico, poderia dizer, né? Ou apaixonado. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a ouvir isso, pai dizer para o filho, o amigo dizer para o outro, Nossa Senhora, a gente tinha medo dessa expressão. Dizer eu te amo, quando eu tenho a coragem de dizer isso, significa que eu lhe quero bem. Querer o bem pode ser um dom, mas é também uma imposição.
a partir do momento que eu vivo a dinâmica do cristianismo dentro de mim, eu tenho, por obrigação, querer bem a todos. Gente, aí vem uma distinção muito sutil, que pode ser perigosa, se a gente não compreende bem. Querer bem é você estar sempre favorável à felicidade do outro. Eu não vou fazer absolutamente nada para prejudicar a sua felicidade. Eu não vou fazer absolutamente nada para atrapalhar a sua vida, e eu estarei sempre comprometido com o seu bem. Eu não serei violento com você, não é? Todas as formas de violência. Eu não serei agressivo com você com as minhas palavras, eu não serei deseducado. Lisura, essa é uma palavra que a gente precisa retomar. Nós somos muito deseducados com o outro. Às vezes, nós nos sentimos no direito de dizer ao outro tudo, quando na verdade eu não tenho o direito de dizer tudo ao outro se eu não tenho intimidade com ele. Às vezes nós ultrapassamos demais os territórios dos outros e às vezes a gente diz mais do que deveria dizer. Às vezes nós somos invasivos, nós perguntamos mais do que deveríamos perguntar. Outro dia mesmo vivi uma situação lá em Belo Horizonte, uma grande amiga minha de repente contou uma história que ela estava tão irritada, porque alguém foi invasivo com ela, fez uma pergunta que não fazia parte do contexto daquela intimidade. Não tinha intimidade para a pergunta, para interferir tanto na vida. E ela estava chateada, irritada, e com razão. Querer bem é isso. Eu tenho um comprometimento cristão com o mundo. Eu não vou viver para fazer mal. Eu não vou viver para difamar, ainda que eu não concorde com o outro, ainda que eu não tenha nenhuma comunhão com o jeito de pensar do outro. Eu posso tratar as diferenças, mas vou respeitar. Não preciso ficar atacando, não preciso ser grosseiro, não preciso usar palavras que vão menosprezar, que vão humilhar, não há necessidade disso. Eu posso não concordar com o outro, mas eu vou ter a lisura de não concordar com elegância. Isso faz parte da vida. É berço. A gente aprende, ou então a gente depois vai correr atrás para ter. A gente falar menos, né? A gente não ser tão repetitivo, a gente não ser tão espalhafatoso nas nossas comunicações. Você ter aquele limite de você saber até que ponto você pode dar palpite na vida do outro. Mas você quer bem. Mas não significa que você tem que estabelecer vínculos de proximidade, porque você vai ter o seu grupo de amizade, você vai ter o seu grupo de proximidade. Isso é direito seu. E só vai fazer parte da sua intimidade, só vai entrar na sua casa, só vai fazer parte do seu mundo aqueles com quem você estabeleceu um vínculo de confiança, de segurança, não é assim? De fidelidade. Ninguém fica amigo da noite para o dia. É construção, amizade é construção. Agora, o amor, ele será sempre uma regra para todo e qualquer relacionamento que quer ser cristão. Eu perdi aqui a pessoa que falou, era não sei o que, o sobrenome Faria. E eu lembro que ela estava dizendo assim, padre, como é que eu posso... Ela, pelo jeito, estava vivendo um conflito... que o Twitter é muito complicado, né? Às vezes a pessoa quer conselhos aqui. Não. É muito mais interessante isso, propor uma reflexão. Porque em 140 caracteres, a gente não tem como tratar questões, às vezes, tão sérias que as pessoas apresentam aqui, e mesmo porque Twitter não é MSN, né? Para a gente ficar... É muita gente falando ao mesmo tempo. Então é um lugar que a gente pode até propor uma outra reflexão, mas é um lugar muito restrito de comunicação, senão essa comunicação mais leve que a gente faz no dia a dia, que eu acho absolutamente saudável, de aproximação. A gente se sente mais próximo das pessoas. Mas ela estava dizendo muito num contexto assim, padre, eu estou com dificuldade de retribuir amor a alguém que me trata muito bem. Aí ela perguntava, amor é virtude ou é uma imposição? Eu diria que será sempre uma imposição e, vez em quando, vai ser em nós uma experiência maravilhosa de gratuidade, de virtude, que nos realiza muito e que são situações que você vai encontrar pela vida e que você vai saber diferenciar quando é uma imposição, eu preciso amar porque eu preciso respeitar, eu não vou denegrir, eu não vou sujar o seu território, porque eu tenho respeito por você, eu cuido bem de quem é você,
mas ao mesmo tempo também vivo na minha experiência essa possibilidade de ter sempre alguém que vai fazer parte da minha vida de uma maneira diferente. Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum. Você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais. Porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo, ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença.
Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você, né? me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? o padre Júlio falou assim, olha, Xalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele.
Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, que ela... Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco. Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? o padre Júlio falou assim: olha, Xalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava para o meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Se você ficou até o fim, é porque algo aí dentro de você escutou e queria escutar essa mensagem. Comenta aí a cidade onde você nos vê, envie esse vídeo para alguém que vai entender o que você sentiu. Essas pequenas ações ajudam essa mensagem a propagar e a continuar existindo. É óbvio que aquele joinha também ajuda, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.